Eu gostei da confissão do Davi, quando ele estava dizendo que dessa consciência de nós virmos para a igreja para dar ao Senhor adoração, amém? Muitas vezes a gente sai da igreja com aquele, vamos para a igreja, hoje eu vou receber de Deus, cara, isso é maravilhoso. A consciência aqui Ele já nos deu, nós já temos, amém? Quando nós viemos para cá, a luz só chega e fé chega através da palavra que é derramada. Mas a realidade é que nós viemos para cá mesmo para dar ao Senhor adoração. Tudo que você precisa, o Senhor já lhe deu, através de Jesus. Amém? Qualquer necessidade tua já foi suprida através de Jesus. Então você não precisa vir para cá tipo assim, eu vou receber. Não, já é seu, cara. Já lhe deu, Deus já lhe deu. Qual é o meu papel? Agarrar, receber aquilo que Ele disponibilizou para nós. Amém? A não ser você que está chegando aqui, né? Que é novo visitante. Seja bem-vindo, certo? Se você quiser, também tem para você, cara. Deus sempre está de braços abertos. Sempre cabe mais um, amém? Então eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu não sei como é que vai ser, tipo assim, mas fique com o teu coração aberto para receber de Deus, amém? Eu queria falar hoje sobre, cadê a imagem, né? Um pouco daquilo que eu estou vivendo e o Senhor tem construído na minha vida, sobre que nós temos um Pai, amém? Você tem Pai? Consciência disso? E o Senhor tem falado muito sobre isso na minha vida, nessa fase que eu estou vivendo agora. Como você já sabe, eu fui pai, né? Minha família está crescendo, minha esposa já quer outro. Estamos aí crendo, declarando, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Mas eu fico muito feliz, amados, como Deus fala conosco. Amém? Eu tenho muitas experiências com Deus no mundo business, né? As pessoas falam sobre insights, né? Tipo essas coisas assim. Mas nos meus momentos com Asaf, Deus fala muito comigo. Deus me dá muitas palavras, muito, sabe, correção quando a minha fé está querendo esmorecer ou quando eu estou vacilando em alguma coisa. O Senhor me alerta através dessa experiência que eu estou tendo com Ele. Na questão de ser pai, né? E por várias vezes, eu acho que eu já compartilhei até alguns testemunhos aqui com vocês. Ó, os irmãos já vem com água e com um lenço. Não sei para que eu... Mas eu arrumei uma estratégia, irmão, viu? Eu arrumei uma estratégia no notebook, amados. Eu percebi em algumas palestras que eu estava dando que quando eu estava com o notebook eu não chorava. Vocês acreditam? Ai, cara, não posso tirar não. Mas toda vez que eu estou com o notebook, aí eu tento seguir isso aqui, minha cabeça fica preta. Pronto. Vocês acreditam? Aí às vezes eu fico, Senhor, eu deixo fluir, não deixo fluir, porque às vezes quando você está aqui, você fica muito... Mas o Senhor vai ter que me ensinar a funcionar com isso aqui. Enfim. Mas enfim, vamos voltar, amados. E pode colocar a imagem se der. Eu achei essa imagem muito legal, porque foi assim que Deus me mostrou, né? Eu diante dele, tão pequeno, né? Diante de um Deus tão grande. E a importância de nós entendermos que Ele é o nosso Pai, sabe? Termos clareza disso, convicção disso. Não deixar isso sair da nossa mente, mas abraçar isso como verdade para as nossas vidas. E como eu estava dizendo, em várias situações, nessa nova fase que eu estou, o Senhor me deu umas lenhadas muito boas, sabe? Sobre finanças, sobre crer, sobre eu ser desejado por Ele, ser sabe? Ele sonhou comigo, uma das vezes o Asaf tinha nem nascido, né? Acho que eu já contei isso para vocês, eu estava lá pintando o quarto do Asaf, montando algumas coisas e planejando e sonhando com ele, e o Senhor, uma lenhada, eu também sonhei assim com você. Eu também te desejei, eu também te planejei, eu também tenho expectativas, porque a gente viajar, né? Nós conversando, vai ser assim, vamos colocar o Asaf no judô, não sei o que, viajando. Coisas que o menino nem tinha nascido, gente. E nós já estávamos sonhando, né? E várias vezes o Senhor foi e deu uma lenhada boa e disse, você também foi desejado por mim. Eu também desejei você. Umas últimas eu acho que foi muito legal. A gente não pode ver uma promoção, acho que todo mundo pai é assim, né? Pode ver uma promoção de alguma coisa, é fralda, lenço, quando aquela ele mostra, eu já corro para a farmácia e compro de muito, né?
E aí nessas eu comprei, eu acho que umas 8 pacotão de fralda da maior que tinha lá, e levei para casa. Quando eu estava no caminho para casa, eu mandei a foto, né? Amor, deu tudo certo. Aí a Kelly mandou outra foto, do Azaf no peitinho dela, dormindo, mamando. Aí ela falava assim, como é bom ter pai. Enquanto o filho dorme, o pai provê tudo que ele precisa. E naquela hora eu me derramei, né? Aff, amor. Ela falou sem perceber, sem nem ter noção, mas o Senhor ministra novamente sobre como Ele é. Mas por mais que a gente se esforce, agora como eu estou na liderança dos homens, tem muitas coisas que a gente vai tomando um pouco mais de discernimento. E é muito notório, a gente vê na nossa sociedade, gente, a gente vê no nosso meio, o quanto a falta de um pai faz. Quantos jovens nós temos visto padecendo, jovens na cadeia, jovens sofrendo, por falta da presença do homem dentro de casa, assumindo seu papel de pai. Nós temos visto não só o filho sofrendo, mas a casa padece, porque o homem não assume o seu lugar. Nós vamos trazer depois uma palavra sobre isso, para os homens. Nós estamos trabalhando com os homens, você, homem, está aqui, nós começamos um trabalho maravilhoso com os homens, você é nosso convidado, certo? Último sábado tem reunião de homens de novo. E, voltando, né? Quando o pai ele sai do seu papel, o filho sofre, o filho padece, o filho fica descoberto emocionalmente, fica descoberto em suas necessidades, fica desprotegido, né? E o papel do pai, basicamente, ele é esse, ele é trazer proteção, trazer suprimento. Sabe, uma das vezes que eu fico assim, muito macho, assim, que eu fico com o meu ego lá em cima, é quando eu vou fazer a feira, que ele me dá a lista da feira, aí eu vou para o mercantil, aí eu chego em casa com as sacolas, sabe, assim, todo... Meu irmão, abre a porta, mulher. Aí ela fala, eu vou te ajudar. Aí eu preciso não. Aí eu entro em casa com um monte de sacola. Cara, não tem sensação melhor para o homem de saber que você, além de estar suprindo seu papel, você está trazendo proteção, suprimento, conforto. É muito bom. Você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, como homem, né? E como pai. Porque, como pai, eu supro as necessidades dela, do Azaf e tudo mais. Mas a Bíblia fala a respeito de Deus como nosso Pai Supremo. E um dos textos que mais me chama a atenção, ele fala assim, vós sendo os homens, sabem dar coisas boas. Quanto mais o vosso Pai Celeste que estais no céu. Eu acho que, por mais que a gente se esforce o máximo para ser bom, nós nunca vamos conseguir chegar, acho que, uma centelha daquilo que Deus é como Pai para nós. Ele é disponível, Ele tem essa paternidade disponível para nós. Qual é o nosso papel? Usufruir. Tem uma historinha que eu escutei e achei muito legal, que foi de um filho chegou para o pai dele, aí disse assim, pai, qual é o tamanho de Deus? Não sei se já contaram essa história aqui, vocês já escutaram essa história? Qual é o tamanho de Deus? Não sei se eu vou contar, né? Para vocês não tirar a minha glória. E aí ele chegava, pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai, sem saber explicar, olhou para a natureza, olhou para um canto, olhou para o outro. Rapaz, como é que agora me pegou? Qual é o tamanho de Deus? Como é que a gente explica isso? Aí ele olhou para o céu e disse assim, filho, Deus é como aquele avião. Aí o filho dele olhou e disse, vixe pai, ele é pequeno. Né? Aí o pai ficou agora, os meninos de hoje são tudo inteligentes, né? Aí o pai pegou o filho, foi bater com ele aonde? No aeroporto. Aí chegou lá, olha aí o inimigo querendo se levantar, gente. Meu notebook reiniciando sozinho, show. Bicho nojento. Enfim. Tá vendo aí, gente? Misericórdia. Eu sei, eu levo ao Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Aí o notebook reinicia. Aí, gente, então o filho chegou, o pai pegou o filho, colocou ele e levou para o aeroporto. E disse, filho, tá aqui, olha o tamanho desse avião, acho que foi mais ou menos assim. Aí o filho espantou e falou, caraca, então Deus é muito grande, pai. Né? Aí o pai olhou para ele e disse, não, filho, a diferença é o quão perto você vai estar dele. Se você estiver próximo dele, ele vai ser muito grande. Se você estiver distante dele, ele vai ser muito pequenininho. Então, aquele pai foi muito inteligente, né? Que pai desenrolado, né? Eu não saberia falar isso. Eu ia tentar, meu Deus, o que é que eu vou mostrar? O céu é infinito. Mas um pai inspirado por Deus. Mas, então, só ligar aqui, gente, para a gente andar aqui, senão...
Vocês estão entendendo? Olha aí para o seu irmão e diga assim: meu irmão, você tem um pai. Ele não é comum. Ele é poderoso. Descansa no cuidado do pai. Aleluia. Então, amados, glória a Deus. Meu Deus, que bicho não. Interferência. Não obedece, cara, se suja. Ainda estou querendo me meter, né? Mas enfim, então vamos aqui, enquanto abre aí. Então, em um dos cursos que eu estava fazendo recente agora, curso bíblico, né? Um dos pastores, ele chamou minha atenção a 3 orações de Paulo, que estão em Efésios, quando ele ora especificamente para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Tal. Vocês já viram isso? Tem 2 em Efésios e outra em Colossenses. E eu tenho buscado ler sempre essas orações, estou lendo ela. Quem chega perto de mim, eu falo, Carol, lê essas orações, pratica, declara, chama isso para a tua vida. E ora essas orações para que o teu entendimento, ele, sabe, seja iluminado e você compreenda que quem é o teu Deus, quem é o teu Pai, o que é que Ele é na tua vida. E uma dessas orações, eu não tinha percebido, mas me chamou mais a atenção de novo. Em Efésios 3, né, capítulo 14, 15, ele fala assim, Paulo orando: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 15, do qual toda família, tanto no céu como na terra, toma o nome de Pai. Eu não tinha, te juro para vocês, que eu só passo para a parte de ilumine os olhos do seu entendimento, tal e tal, e assim. Passo logo para a parte da revelação, né, porque a gente gosta das revelações. Mas Deus é um Deus de detalhes, amém? Ele não deixa nada, tudo tem um motivo, né? E essa primeira parte, quando ele falava de que existe toda família no céu e na terra toma ele por nome, isso quer dizer que nós temos um Pai, amém? Deus, ele quer ser revelado, quer ser descoberto como o Senhor das nossas famílias, o líder da nossa família, o Deus da nossa família. Tanto a família que está no céu, quanto a família que está na terra, ela precisa ser governada por Deus. Amém? A grande questão é que, espiritualmente falando, nós temos 2 famílias. Nós temos a família de Deus e nós temos a família de Satanás. E nós precisamos decidir debaixo de qual governo nós queremos estar. Debaixo de qual paternidade nós queremos estar. A palavra fala que quando nós praticamos a mentira, nós estamos praticando as obras do nosso pai. Vós tem por pai o diabo. Porque nós vivemos debaixo de misericórdia. Não vivemos mais assim. Mas, ao mesmo tempo, em João 1,12 fala que todo aquele quanto que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós temos disponível esse acesso. Vocês sabem que Deus nos criou para o relacionamento, o homem caiu, mas Deus de novo resgatou essa posição que nós temos em Deus e nos colocou nessa posição elevada de filho, nessa condição de suprido, de abençoado, porque nós não estávamos mais, porque Adão pecou, o homem caiu, o homem retrocedeu e assim vai. E uma das matérias que mais me chamou a atenção no Rema, gente, foi a realidade da nova criação. Gente, que matéria poderosa. Confesso para vocês que a gente falava dela, estudava sobre ela, mas quando você começa a entrar um pouquinho mais naquilo, você fica dizendo, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tudo isso aí, não. Isso tudo aconteceu comigo mesmo, isso tudo é disponível para mim, de que nós temos em Cristo uma remissão de nossos pecados, nós temos salvação, nós fomos transportados para o reino retirado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, e tantas outras coisas que começam a acontecer quando nós temos discernimento da realidade da nova criação, daquilo que aconteceu quando nós viemos aqui na frente. E em uma das aulas que eu estava assistindo do Mansueto, ele falava que um dos grandes pecados da igreja hoje a gente vai na frente, muitas vezes, confessamos, fala assim, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele é o meu Pai, mas automaticamente nós não temos entendimento de que isso aconteceu. O que é que aconteceu? Não, agora eu sou crente. Ei, tu está sabendo de nada, inocente. Isso aí é o básico.
Existe muito mais disponível para você. E o pastor, uma das vezes que ele estava pregando aqui sobre a importância da revelação, como sem revelação nós não vamos conseguir usufruir nada da parte de Deus, nada da parte da Bíblia, porque é como se nossos olhos ficassem tampados. Por isso que essas orações de Paulo, elas são tão importantes, porque ele fala, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Daqui a pouco a gente entra lá, se desce. Então, vocês estão comigo? Nós temos um pai. O pai, ele é muito importante. Quando nós não estamos debaixo da cobertura do pai, nós padecemos. Nós temos bons pais na terra, mas existe um pai que ele é supremo. Ele é muito além daquilo que a gente pode imaginar. E esse pai, ele está disponível para a sua vida. Amém? Ele quer cuidar de você, ele quer cuidar da sua vida, ele quer te dar destino, ele quer te proteger, ele quer te suprir. Qual é o meu papel? Você que está aqui visitante, vai falar assim, eu aceito, eu quero esse pai na minha vida. Amém? Daqui a pouco a gente chega lá para você aceitar Jesus. Vai dar certo. Mas, voltando aqui onde nós estamos. Então, em Colossenses 1,13, ele fala disso, dessa realidade que aconteceu na nossa vida. Uma das coisas que começam a acontecer na nossa vida, que é o fato de que Deus nos tirou. Quando eu aceito Jesus, nós estamos debaixo de uma nova realidade. E essa realidade, ela nos tirou das trevas, ela nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, tudo que é trevas, ele foi removido das nossas vidas. Deus nos colocou em uma posição privilegiada, amados. Em uma posição de filho. Em uma posição onde você tem acesso ao coração dele. Por isso que ele fala, ao reino do Filho do seu amor. Quem é que está em Deus hoje? O Filho. E nós estamos juntamente com ele, assentados à destra do Pai, por meio do Filho. Amém? Então, ele nos resgatou disso, certo? E Deus, em todo tempo, ele está demonstrando o seu amor. Qual é o nosso papel? Corresponder a esse amor. Qual é o nosso papel? Aceitar esse amor. Em João 3,16 ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é isso, gente? É esse resgate que Deus fez para que você possa ter acesso novamente à sua posição de filho. Tudo Deus reconquistou. Tudo privilegiada que nós tínhamos foi restaurado acesso a isso. Amém? Então, existe algo que precisamos tomar. Deixa eu esperar os não. Deus é bom. Amém? Então, amado, tem algumas coisas que nós precisamos fazer para usufruir desse cuidado do Pai. Para estar debaixo do governo do Pai e usufruir de tudo que Ele tem para nós. Amém? Você quer usufruir de tudo que Deus tem para nós? E uma delas é essa, a primeira é essa, é nós aceitarmos o seu governo, é aceitarmos Jesus, essa é a porta de entrada. Não tem como você ter Deus como Senhor da sua vida, sem que você receba o senhorio dele, aceite, confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a porta de entrada, mas se você fez isso e ainda assim você tem enfrentado algumas dificuldades, ainda assim você tem passado por algumas dores, existem outras atitudes que nós precisamos fazer para alinhar algumas coisas, certo? Uma delas, nós sabemos que nós temos um adversário. Nós temos um adversário, amados. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele quer realmente acabar conosco. Mas nós temos um Deus que é poderoso para desfazer toda a obra do mal. E esse é o papel protetor do Pai. Ele peleja em seu favor. Ele trabalha em seu favor. Aquilo que você não pode fazer na força do teu braço, o teu Pai faz em teu favor. Ele te deu não só o nome dele, mas ele também te deu autoridade. Você é um representante legal dele para desfazer as obras do inimigo aqui na terra. E as obras dele na tua vida. E esse é o papel do Pai, amados, nos proteger.
Sabe, muitas vezes nós hoje estamos padecendo, sofrendo algumas afrontas, sofrendo dores, sofrendo em meio às transgressões, porque nós temos saído debaixo do cuidado do Pai. Tem uma história que me chama muita atenção na Bíblia, que é a história do filho pródigo. E ali é uma história fantástica, amados. Nós tínhamos ali 2 filhos que tinham tudo disponível na casa do pai, toda maravilha de vida, uma vida extraordinária. Mas um deles pede e deseja sair e viver debaixo dos seus próprios conceitos. E sofre, amados, padece. Até o momento que ele deseja, ele cai em si e fala: rapaz, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu estou sofrendo sem necessidade, eu estou padecendo sem necessidade. Mas um pai é um pai de tanto amor, coração tão carregado de amor, que abre a porta, que o recebe, que estava esperando ele lá na portinha e fala: entra, meu filho, troca de roupa, tu está sujo, macho. Deixa eu cuidar de você, coloca ali uma roupa nova. Cadê o anel? Perdeu? Ah, pega o anel novo. Cuida dele. Vamos agora fazer o quê? Uma festa, porque o meu filho voltou. E o que é que essa palavra me ensina? Cara, o nosso pai, ele é um pai de amor. Na sua casa há sofrimento. Na sua casa há suprimento. Na sua casa há suprimento. Há proteção. Você está sofrendo desnecessariamente. Volta para debaixo da minha cobertura. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te vestir. Deixa eu te suprir. Mas outro contexto fala do outro filho, que estava dentro da casa do pai, mas com aquela perspectiva do avião bem longe. E ele não conhecia o seu pai. Pai, como é que pode, meu filho? O meu irmão gasta tudo que a gente tinha, só te dá desgosto. E quando volta, tu nunca fez uma festa para mim, tu faz uma festa para ele. Aí o pai: filho, tudo que eu tenho é teu. Porque tu não pediu, mas tudo que eu tenho é teu. Tu é meu filho. Eu tenho um prazer em te dar. Eu acho que é uma das coisas mais prazerosas de ser pai. É você ter como suprir uma necessidade do filho. Gente, como é bom. Você vê seu filho querendo alguma coisa. É bom demais. Você vai lá e: toma, meu filho, pai dá. Pai dá, o que você merece. Mas tu não fez nada, somente porque tu é meu filho, eu te dou. Tu não precisa fazer nada para merecer, porque tu és meu filho. Há um prazer no meu coração em te dar, em suprir as tuas necessidades, porque tu és meu. E Deus, Ele está falando isso para você nessa noite. A mesma coisa. Ei, você é o meu filho. Tu não precisa se esforçar para merecer. Recebe da minha paternidade. Recebe do meu cuidado. Entra para dentro da minha casa. Sai da rua, macho. Tira essas vestes sujas. Por isso que tu não está recebendo, porque tu está sujo de lama. Porque tu está comendo porcaria, mas te ajeita, macho. Te conserta. Volta para a casa do pai. Tu vai ter suprimento aqui, tu vai ter o que tu precisa. Eu vou cuidar de você como você nunca imaginou. O que é que tu está precisando? Eu te dou, cara. Roubaram teu anel, toma outro de honra. A tua roupa sujou, toma uma nova de linho. Estou na casa do pai. Há um cuidado, há uma posição onde você é valorizado. E nós precisamos voltar, nós precisamos conhecer o nosso pai e entender que ele tem prazer em cuidar de nós. E segunda coisa é entender que ele é bom, que o seu caráter é bom. Sabe? Muitas vezes nós estamos com essa perspectiva, não sei você, algumas vezes eu ficava com essa perspectiva de que eu tinha que merecer alguma coisa, sabe? Acho que é imaturidade religiosa, e você fica: eu tenho que fazer por onde para me merecer Deus me abençoar. Não, amados. A graça do Senhor foi derramada. Claro que a graça de Deus não é liberada para a sua vida para você viver como você quer, não. Ela te alcança, muda a tua história. Mas, independente de você merecer alguma coisa, Ele te ama, amados. Ele tem prazer em te abençoar. Não é por causa de você, é por causa dEle. É por causa de quem Ele é, porque Ele é bom. Mesmo que tu faça qualquer coisa para tentar merecer o amor dEle, tu nunca iria conseguir se merecer. Do mesmo jeito é um filho.
Meu filho, por mais que ele queira fazer qualquer coisa para merecer o meu amor, ele nem precisa. Eu dou meu amor para ele. Então, nessa história, ela é muito legal, para a gente entender a nossa posição, aonde nós estamos hoje em Deus. O que Ele liberou, Ele disponibilizou. Qual é o nosso papel? É buscar conhecer, amados. Quem é o nosso Pai? Qual é a imagem que você tem de Deus? Busca conhecê-lo. Tem uma frase que eu tinha anotado aqui de um livro que eu estou lendo, do Smith Wigglesworth, Deus. Smith Wigglesworth, ele é um homem de Deus abençoado, famosíssimo. Eu falei esse nome porque faz tempo que eu estava doido para falar isso. Aí eu falei assim que é para... Estou brincando, gente. Mas ele é um homem de Deus poderoso, conhecido no mundo todo, e as suas histórias, aquilo que ele vivenciou com Deus, é algo extraordinário que deixa testemunhos poderosos. E um livro que eu estou lendo dele sobre o Tenha uma Vida de Fé. Gente, que livro maravilhoso. E ele nos ensina através desse livro como você usufruir através da fé. Como você conquistar, como você tomar posse daquilo que já é seu. Ele é um homem que, através do seu ministério, várias pessoas foram milagrosamente curadas, ressuscitadas e tantas outras coisas. Mas ele fala assim: não posso compreender Deus através dos meus sentimentos, através das minhas experiências. Eu conheço Deus pela palavra, sobre o que ela diz sobre Ele. Ele é tudo o que a palavra diz que Ele é. Amém, amado? Você consegue compreender isso? E às vezes a gente quer ter uma perspectiva de Deus pelaquilo que nós recebemos. Se eu recebi um presente, Deus me ama. Irmão, Deus te mandou essa oferta para você. Aí você, meu Deus, Deus me ama, Deus se lembrou de mim. Uma pessoa chega, irmão, quero te abençoar com um sapato. É maravilhoso. Eu recebi umas ofertas esses dias. Gente, como é legal. Não só recebeu eu, a minha esposa, o meu filho. Recebemos umas ofertas abençoadas. Gente, que coisa boa, como é legal. Do nada a pessoa, cara, me dá teu Pix. Eu, pra quê? Não, me dá até agora, dei o meu. Depois me dá o da tua esposa. Eu, meu Deus. Mas tu tem o teu filho? Tem também, tem conta já, desse tamanho. Mandei a conta, Deus mandou o Pix também. Gente, como é massa. E aí, é legal essas coisas só para lembrar, tipo assim, Deus, eu estou cuidando de ti, cara. Isso é legal, é a experiência que você tem com Deus. Mas você não pode medi-lo por causa disso. Hoje eu fui suprido, eu fui abençoado. As vendas lá do meu trabalho cresceu, Deus me ama. Aí, depois você está passando por algum perrengue, Deus me abandonou. Deus não existe. Deus não está comigo, eu estou só. Ele, cara, tu não está entendendo nada. Busca conhecer a palavra. Pega essa palavra. Tu quer conhecer quem é o teu Deus? Ele é tudo que a palavra diz que Ele é. Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me conhece, tu recebe da vida de Deus, cara. Me conhece, me aceita os meus caminhos, aceita os meus conselhos. Você vai provar do meu cuidado, da minha paternidade, do meu senhorio, do meu governo sobre a tua vida. A Bíblia fala que nós estamos padecendo por falta de conhecimento, amados. E o diabo ele se aproveita disso, porque nós não sabemos aquilo que temos. O diabo vem e toma posse em áreas da nossa vida. E a palavra de Deus, ela é como se fosse o nosso testamento, tá entendendo? Eu acho que até isso já deve ter alguma coisa na Bíblia a respeito disso. Mas ela é como se fosse tudo o que tu tem direito, meu irmão. Tudo que Deus deixou para você está ali na palavra. Se está na Bíblia, é teu. Se tem dizendo que tu tem. Mas qual é o problema? Nós não conhecemos o nosso Deus. Nós não temos assim, aí nós ficamos na dúvida, será que é meu mesmo? Revelação não chegou, aquilo que o nosso pastor pregou sobre isso, a importância da revelação. A revelação te dá conquista. Quando chega a revelação do teu Deus, você começa a triunfar sobre o diabo. Ele te colocou como cabeça, não por cauda. Ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade. Então esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Pai. Qual é o meu papel? Eu aceito a tua paternidade. Pai, eu te aceito. Eu quero que tu seja meu Pai. Eu quero que tu cuide de mim, sabe? Quantas vezes nós estamos nos levantando para querer ser dono das nossas vidas, quanto nós já demos ela a Ele, meu irmão.
Tu já deu. Sabe uma última lanhada que o Senhor me deu? Normalmente eu sempre chego para o Senhor e falo assim, esse ano eu vou fazer isso, aquilo. E tenho todas as minhas metas. E vocês já sabem de cor, né? Como é que eu faço? Eu colo, não sei o que, não sei o que. E como eu disse, está com 2 anos que eu coloquei lá no minha meta como quero conhecer o Senhor. Eu quero aprender dele, eu quero mergulhar na palavra, sabe? Eu estou fugindo há 31 anos, agora eu fiz dia 14. Fugindo de ter um encontro com Deus, com aquilo que Ele prometeu, sabe? Ao meu respeito. Mas eu disse, isso acabou, amados. Eu quero conhecer mais. Porque enquanto eu não souber o que a palavra diz sobre mim, eu vou viver de forma natural. E aí, voltando para os meus planos, as minhas coisas, eu tinha lá colocado. Nesse ano, eu quero fazer isso, aquilo, outro. E o Senhor disse, eu não sou o teu Deus. Aí eu, Senhor. Pois tu devia perguntar para mim, o que eu quero para esse ano? Não é o que tu quer. É o que eu quero para esse ano. Tu está vivendo debaixo do meu senhorio? Quero. Quero, Senhor. Pois me pergunta, o que tu quer, Deus? O que é que nós vamos fazer esse ano? O que tu projetou para mim? Quais os teus pensamentos para mim esse ano? O que tu quer que eu faça com a minha vida esse ano? Ela é tua. Se ela é tua, me diz, me orienta, me guia. Busca nele. Aí eu, amém, Senhor, eu vou. Eu entendi, né? Então começou aqui. Começou nesses confrontos que o Senhor vai nos dando, sabe, gente? E se Ele é o teu Deus, para de querer viver sobre os teus pensamentos, sobre os teus conceitos. Entra no teu quarto. E nós aprendemos que quarto não é quarto. É o teu coração, sabe? Fecha a porta e fala, Pai, o que tu quer para mim? O que tu tem planejado para mim? Eu tenho bons pensamentos. A Bíblia fala. Nós já vamos chegar lá. Amém, amados? Então, se Ele é seu Pai, Ele tem planejamentos ao seu respeito. Ele tem pensamentos. Qual é o nosso papel? É conhecer para poder usufruir. Como pai, eu já idealizei tantas coisas para o meu filho. Tantas coisas que a gente vai tentando imaginar. E Deus também fez o mesmo. Né? Então, nós entendemos que Deus, para me receber do cuidado dele, eu preciso primeiro aceitá-lo como pai, estar debaixo do seu governo. E segundo, eu preciso conhecer o meu pai, através das Escrituras. Certo? Nós estamos aqui nessa parte de conhecer. E Ele é um pai extraordinário, amados. Em João, capítulo 16, versículo 27, ele fala, porque o próprio Pai, isso aqui é Jesus falando, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido, e eu vim da parte de Deus. Mas a parte que eu queria enfatizar é quando Jesus fala a respeito daquilo que o Pai pensa ao nosso respeito. O próprio Pai vos ama. Deus nos ama. Deus nos amou. Ele nos amou de tal forma que Ele deu, foi Jesus. Ele deu tudo o que Ele tinha. E eu preciso conhecer esse caráter dele de um pai amoroso. De um pai que foi capaz de me dar tudo o que Ele tinha de mais precioso. Como eu estava dizendo, nós homens sabemos dar boas coisas, mas nós nunca vamos conseguir comparar aquilo que Deus fez por nós. Nunca vamos conseguir chegar perto, está entendendo, amados? E na antiga aliança, esse era uma das raivas que quando Jesus falava isso, os judeus ficavam doidos, amados. Porque a perspectiva que eles tinham de Jesus era um Deus legalista, um Deus da lei. Um Deus de justiça. Se tu não cumprir, tu não vai receber. Se tu não andar, tu vai ser amaldiçoado. Deuteronômio fala das bênçãos e da maldição. Escolhe, pois, a bênção para que tu... Mas se tu não obedecer, se tu era amaldiçoado, tua geração... Tantas coisas. Mas Jesus veio revelar a paternidade de Deus de uma forma diferente. Jesus veio mudar essa perspectiva que nós tínhamos de um Deus de justiça de carrasco, e através dele nós conseguimos encontrar o amor de Deus. Ele amou, amados. E porque Ele nos amou, Ele nos enviou Jesus, Ele nos deu. Ele nos amou e Ele enviou Jesus. Amém?
Então, amados, uma outra parte que a gente aprende um pouco mais dessa bondade de Deus está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. E quando Deus nos dá Jesus, amado, isso é Deus mostrando o seu lado paterno, está entendendo? É Deus nos protegendo, amado. É Deus nos livrando, é Deus nos resgatando, é Ele feroz, indo lá no diabo e colocando Ele no lugar dele. É Ele dizendo, isso aqui é o meu filho, eu não abro mão deles, eles são meus. Eu os amo, você não vai montar em cima deles, não. Então, eu acho que como pai é muito legal você ver essa ação de Deus. Ele intervindo em nosso favor, Ele se levantando para nos resgatar, nos proteger, está entendendo? Mas Ele continua demonstrando o seu amor por nós. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18, ele fala assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Eu agora estou, quando você para um pouquinho para ir estudar, e você tudo quer tirar significado, né? O que é isso aqui que significa? Aí você vai lá, né? É legal demais, porque você começa a ter uma percepção diferente. Mas essa palavra boa dádiva, ela me chamou a atenção, aí eu fui lá voltar, o que era boa dádiva, o que é bom perfeito. Né? Mas essa boa dádiva, ele fala assim, ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor. Material ou não quer dizer que seja um celular ou espiritual, ou não, é algo de valor, é um presente, uma oferta, um mimo, um brinde. Mas a palavra fala sobre isso aqui, a respeito de Deus, ele fala, toda boa dádiva, toda bondade vem espontaneamente de Deus para nós. Mas o que é mais legal é que ele fala assim, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso aqui é muito legal quando você começa a conhecer o caráter de Deus nessa perspectiva, porque nós, quando somos homens, na nossa humanidade, quando a gente se ira, se um filho faz uma coisa, eu falo, eu não estou chateado contigo, eu não estou te amando, tipo assim, né? Não estou te amando mais. Aí depois tu pede perdão, agora eu te amo, né? Ou então assim, né, você tem humor, hoje eu acordei de mau humor, aí você, não estou com saco para ninguém, não quero nem sorrir. Eu conheço umas pessoas, meu amigo, que chega lá desse jeito. Chega lá, né, lá no... Hoje eu não acordei, hoje eu estou de mau humor. Aí fica fechada, né? Fechado, né? Mas nem café hoje, para poder o humor chegar. E começar a tratar as pessoas bem. Mas o que é que a palavra está dizendo? Cara, não há sombra de variação no teu Deus. Ele não acorda de mau humor. Ele não ficou birrento porque tu não obedeceu Ele. Ele não ficou com raiva porque tu não escolheu Ele. Ele não ficou com raiva porque tu decidiu sair da casa do Pai. Ele não ficou com raiva, Ele não está estressado porque tu não quer estar debaixo dos seus... Não, cara. Ele fala, eu tenho uma boa dádiva para ti, espontaneamente eu te dou algo de valor. Todo dia eu te dou algo de valor. Espontaneamente eu te dou algo que tu jamais poderia conquistar na força do teu braço. Se é algo natural ou espiritual, eu te dou espontaneamente algo de valor. Cara, esse é o nosso Deus, amados. Mas muitas vezes nós não estamos recebendo disso. Por quê? Porque como filho, nós não conhecemos quem é o nosso Deus. Nós estamos... querendo fazer por merecer, ou estar debaixo, fazer alguma coisa para ser digno do amor do Pai. Digo, na tua força, tu nunca vai conseguir. Ele fala, eu que vos escolhi. Antes mesmo de tu nascer, eu sonhei com você, eu planejei você, eu escolhi você. Qual é o nosso papel? Aceitar e conhecer aquilo que o Pai tem para as nossas vidas, e nós vamos usufruir da sua paternidade. Sabe, amados, é muito legal essa percepção. Acho que só quando você for pai, acho que os teus olhos se abrem para essas coisas, de como a tua importância é para um filho, sabe, de dar destino, de corrigir, de alinhar. É muito interessante isso, sabe? Eu tinha uma percepção sem falar para minha mãe me ama, ama mais meus irmãos do que me ama, né? E eu sempre pensava isso, eu não sei se é porque mãe que tem, filho que tem muitos irmãos,
fica essa competição, né? Esse complexo, essa coisa assim, de que, sei lá, minha mãe... Mas aí eu fui pai, meu irmão. Quando eu fui, meu irmão... Ou então eu tinha essa percepção, não sei, de quando era infância, minha mãe não me amava. Tipo assim, o diabo ficava com essa centelhazinha semeando sempre isso no meu coração. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas quando eu tive essa experiência de paternidade, meu irmão, acabou. É impossível um pai não amar o filho, cara. É impossível. É uma ligação que é algo tão extraordinário. E todas as minhas dúvidas, eu mandei uma mensagem para ela e não. Mãe, me perdoe pela minha rebeldia, pela minha Perdoe, mãe, eu sei que a senhora me ama, agora eu sei. Mas o que é que Deus está dizendo? Cara, eu planejei você. Antes de tu nascer, eu já sonhei, cara. Eu te amo. E eu não sei como é que você está aqui, meu irmão. Não sei como é que você chegou no teu coração aqui nessa noite. Eu não sei se você estava com alguma dúvida. Eu não sei se você tem enfrentado algumas dificuldades com relação a isso. Mas eu digo para você, nenhuma mentira que o diabo possa tentar falar a respeito de você com Deus é verdade. A única verdade estabelecida que existe é o que a palavra diz. Cara, agarra essa palavra. Pega ela como verdade para a tua vida, sabe? Então, amados, uma outra coisa que eu colocaria como terceira coisa que vai nos fazer usufruir daquilo que Deus tem para nossas vidas, da sua paternidade, está lá em Provérbios, capítulo 2. Abra aí comigo, por favor. Nós já estamos terminando. No louvor com o Zé Vinho. Eu estou igual o pastor, viu, gente? Quando fala assim que estamos terminando, é porque ainda falta... menos de 1 hora. Estou brincando. Mas eu diria para você que uma terceira coisa que vai nos fazer... Ainda tem o seu coração? Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 2. Eu acredito que uma terceira coisa... é nós ouvirmos os seus conselhos. Você precisa ouvir os conselhos de Deus a seu respeito, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele tem. Sabe, gente, digo para você, tem coisas que nós estamos sofrendo hoje, porque nós não estamos ouvindo o Senhor. O Senhor tem falado 1, tem falado 2, tem falado 3, e você tem insistido na força do teu braço, nos teus próprios raciocínios. Quantas vezes você tem vindo ao culto e fala, Deus fala comigo. Ele está dizendo, cara, eu estou falando. Me escuta, filho da mãe. Eu estou falando contigo. Escuta os meus conselhos. Para. Retrocede. Volta. Não sei o que Deus está falando com você. Não sei o que é que você está perguntando. Mas estou dizendo, Ele tem lançado conselhos. Essas últimas pregações que nós temos ouvido, gente, pelo amor de Deus. Conselhos da parte de Deus. Instruções poderosas. Palavras de alinhamento. Isso é cuidado de Deus. Isso é cuidado de um pai falando com o seu povo, falando com a sua igreja. Eu amo você, muda, eu tenho algo mais para você. Os projetos, os planos, as promessas não morreram. Corresponde àquilo que tu tem escutado. Muda, para, larga. Cara, palavras de alinhamento, palavras de confronto, isso não é normal, gente. Digo para vocês, olha, o pessoal do Rema, quando veio para cá na experiência Rema, eles ficaram assim impactados. Eu conversei com o Robinho uma vez lá, ele, caraca, Davi, que massa a tua igreja, que ambiente gostoso, que ambiente de unção, que ambiente extraordinário. Isso não é comum, amados. Isso tem propósito. Deus dá alimento àquele que tem sede, àquele que tem fome. E Ele dá instruções para aqueles que são deles. Ele não quer que você se perca.
Abre os teus ouvidos, escuta dos conselhos do Senhor. Aqui em Provérbios, ele fala um pouco disso. Provérbios 2, ele fala: filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Pula para o 3. Começa a mesma coisa. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Ele continua falando: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e anos de paz. Nós estamos falando aqui um pouco sobre algo natural, mas eu sei, amados, que palavras específicas, unções específicas que são derramadas, elas são para te tocar no teu espiritual, para ativar você, para te alinhar, para que você possa ser tudo aquilo que Deus planejou para você. Corresponda a isso, algo que Deus tem me incomodado. Eu estava nesses dias conversando com um pastor e insatisfeito, amados. Eu estava no meu espírito, sabe, inconformado comigo mesmo. Porque eu sei, amados, que Deus tem algo para a minha vida. E eu não quero chegar no último dia da minha vida sem ter vivido aquilo que Ele planejou para mim. Eu não sei se isso preocupa vocês, amados, mas me preocupa. Clama no meu espírito, clama no meu coração, sabe? Em ser aquilo que Deus planejou para a minha vida. Porque quando eu me calo, pessoas estão padecendo. Porque as pessoas precisavam daquilo que Deus depositou dentro de mim. Isso não é diferente com você. Deus depositou algo na tua vida. Deus sonhou com você. Ele planejou com você. Ele tem pensamentos ao teu respeito. Jeremias 29:11, ele diz: eu bem sei os planos que tenho ao teu respeito. Planos de bem, planos de mal, para te fazer prosperar, para te fazer fecundo. Ele tem planos, Ele tem pensamentos ao nosso respeito. Nós vamos viver a vida toda sem ouvir os conselhos do Senhor. E vamos tacar a cara no chão. E nenhuma conquista que você possa ter vai suprir um anseio e o buraco que vai estar dentro de você. Porque você só vai ser suprido quando você estiver nele. Você só vai ser satisfeito quando você estiver nele. Quando você estiver debaixo do cuidado dele. E eu não quero, amados, para a minha vida, amados. Diz, pastor, me ajuda. Meu filho, nós pensamos de outra vez, porque esse assunto é extenso. Isso foi no dia do aniversário. Não fiz nem festa, amados. Eu não postei nem que eu estava, tipo assim, completando um ano. Por causa de coisas remoendo dentro de mim. Estações, o tempo passando. Tenho 31 anos. Existem promessas. E o pior, que não depende de Deus. Deus fala assim: eu também estou do mesmo jeito. Inconformado. Desejoso de que você corresponda. De que você escute a minha voz te chamando. De que você fique atento aos meus conselhos. De que você pratique. De que você corresponda. Da mesma forma, eu falando: Pai, Senhor, eu estou aqui, Ele e eu também, cara. E com você é do mesmo jeito, amados. Existe mais, amados. Sabe quantas vezes nós estamos perdidos? Para onde eu vou, o que eu vou, o que eu faço? Você não é como o mundo, amado, você tem Pai. Olha para a palavra, lá está falado sobre os teus dias, está falado sobre quem você é, o que você tem que fazer. Você não está perdido, se encontra na palavra. Lá tem conselhos do teu Pai para você, tem destino para você, tem destino para os teus dias, tem vida para o teu espírito, tem alegria, tem fé, tem direcionamento. Escuta os meus conselhos. Escuta, eu tenho pensamentos. Corresponde a eles. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala: Pai, o que tu queres? Não é os teus planos de novo, de tu estar lá batendo as tuas fotos, imprimindo lá, mais um ano começou. Ei, basta disso, amados. Se nós quisermos crescer em Deus, se nós quisermos estar debaixo do cuidado dele, nós temos que falar: Deus, Pai amado, Pai, eu sei que tu me amas. O que nós vamos fazer esse ano? O que tu planejou para mim esse ano? Ei, eu estou aqui, Pai. Eu não quero mais sofrer
apanhar da vida debaixo dos meus próprios pensamentos, naquilo que eu acho que é certo. Eu quero os teus conselhos. Aí ele fala, agora tu tá... Agora sim tu me achou. Tu achou o que eu quero para ti. Amados, é desse jeito. É desse jeito que ele faz. Isaías 55:9 fala assim: porque como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos, meus caminhos mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Deus tem pensamentos melhores. Tu pode ter imaginado qualquer coisa aí para a tua vida que tu acha que é bom. Ei, Deus tem mais. É muito mais. É muito melhor do que tu pode imaginar. Entra neles. Entra neles. Mas essa parte de ouvir conselhos, amados, ela é muito importante para as nossas vidas. Porque, como pai, quantos pais tem aqui têm tentado educar os seus filhos e tem visto rebeldia, e tem visto filhos querendo agir no seu próprio pensamento? E quantas vezes eu sofri na minha vida, tantas coisas que eu fiz errada, mas minha mãe me instruía, fala: filho, eu não tive pai, meu pai morreu, eu tinha 9 anos, mas minha mãe estava viva, e ela, leoa de Deus. Grato ao Senhor, que Deus te abençoe, mulheres, mães, vocês que estão aqui. Deus te dê força, Deus te dê ânimo, que faz o trabalho de mãe e de pai. O teu galardão está... Deus cuida das viúvas. Então, quantas vezes eu chegava do mundo, chegava perdido, chegava bêbado, chegava drogado, chegava na lama, e eu acordava de manhã, ou de madrugada, e eu ouvia minha mãe orando por mim, me cobrindo de oração. E às vezes eu acordava de um susto. Meu Deus, é a polícia. E ela estava orando em línguas por mim. Entendia nada. Entendia nada, mas ela estava lá, orando, clamando, intercedendo, declarando: você é do Senhor, você é do Senhor. A minha mãe falava tanto essas coisas para mim, amados. Teve uma vez que eu fiquei... Uma das vezes que eu me desviei foi porque ela falava que antes de eu nascer, ela tinha uma doença, não podia ter um filho. E Deus apareceu para ela, ou um anjo apareceu para ela, não sei quem, falou: você vai ter um filho, e ele vai ser um pregador. Ele vai ser um pregador. E eu cresci com essa responsabilidade sobre mim. Ela sempre falava, ela me deixava esquecer nunca. Eu vou falar isso todo dia para Azar. Tu é profeta, vaso. Mas todas as vezes que eu estava entrando fundo no mundo, todas as vezes que eu estava entrando fundo nas drogas, na barra pesada, uma palavra lançava, subia no meu espírito e falava: você é o pregador. Você é o pregador. Eu tenho algo para você. Você é meu. Eu sonhei com você, eu planejei você e eu retrocedia. Diga assim comigo: conselhos do Pai. Você, pai que está aqui, é uma voz profética para o teu filho. Você, pai que está aqui, é uma voz que dá destino para o teu filho, para os teus filhos. Do mesmo jeito que Deus tem bons conselhos na palavra para nos orientar, você tem bons conselhos para guardar e livrar os teus filhos, para eles não se perderem no mundo. Mas nós, filhos, você que está aqui, você tem um pai. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Tem sofrimentos que você está passando porque você não tem escutado os conselhos do teu pai. Tem pauladas da vida que você está levando, dores que você está padecendo, porque teu pai está te dando conselhos e teus ouvidos estão tampados. E a palavra fala para o tolo: a vara. Olha, Deus te aceita, Deus te resgata da lama, Deus tira toda a culpa, todo o peso, Ele te redime do pecado, Ele te dá redenção, Ele te justifica. Mas Ele não tira as consequências das suas escolhas.
tudo que o homem plantar, ele colherá. Gálatas 6, versículo 7 ao 9 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na carne, colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, e não haveremos ter padecido. Tudo que você semear, você vai colher. A única coisa que não se anula é a lei da semeadura, porque isso também é bíblico. Deus vai te ajudar. Ele vai segurar a tua mão como um pai bondoso. Vai dizer: filho, em meio às tuas dores, eu vou estar com você. Em meio às colheitas das tuas escolhas, eu estou com você. Você não precisava passar por isso. Escuta. Ei, não era isso que eu tinha para ti. Tu não me escutou. Tu não escutou os meus conselhos. E agora tu está enrolado com isso. Mas como pai, eu sou tão bom. Eu poderia ficar com raiva de ti. Eu poderia virar as costas para ti. Mas toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do Pai das luzes, que não muda o meu coração. Tem coisas boas para te dar. Eu não mudo de humor. Em todo tempo, independente das tuas escolhas, eu te amo e eu tenho bons pensamentos, eu tenho boas coisas para ti. Tu vai sofrer as consequências daquilo que tu tem semeado. Mas eu vou estar contigo. Eu não te largo, eu não te solto. É promessa minha, todos os dias eu estarei convosco. Todos os dias. Se você estiver passando por dificuldade, eu estou contigo. Se você estiver nos dias bons, eu estou contigo. Todo dia Deus descia e passeava com Adão. Ia conversar com ele, porque o meu prazer é ter relacionamento contigo. Tu é meu filho, cara. Escuta dos meus conselhos para que tudo te vá bem. Deuteronômio 28, se eu não me engano, fala das bênçãos e das maldições. E eu acho tão lindo uma da parte quando Deus fala: escolhe, pois, a bênção. Ele dá tantas coisas, mas no final ele ainda aconselha de novo: escolhe, pois, as bênçãos. Escolhe, para que tu não vivas maldição, para que tu não sofras, para que tu não padeça. Escolhe a mim. Dá uma resposta ao meu amor, que eu te tiro das trevas e te coloco no reino do meu filho. Escolhe a mim. Amados, Deus é muito bom. Eu não sei você, mas como é bom estar debaixo do cuidado do Pai. Como é bom ouvir dos seus conselhos. Mas não só isso, obedecer. Finalizo aqui. Se tu diz que me ama, obedece os meus mandamentos. Se tu diz que me ama, me obedece, cara. Sabe, o Asaf está crescendo. Ele ainda não tem entendimento das coisas. Eu estou dando crédito ainda por causa disso. Mas ele começa a engatear, agora está engateando, está andando, está lá ficando em pé. E eu começo a falar: Asaf, não vai para aí. Tem uma quina aí, macho. Tu vai tacar a tua cabeça. E ele, sem discernimento, sem entendimento, vai para cima. E cai no chão. E o cara: Asaf, não vai para aí. Volta, cara, me obedece. Aí é quente. Tu vai ficar doente, macho. Não fica nessa varanda. Ele ainda não entende. Não tem entendimento. Mas agora ele já está entendendo quando eu falo Asaf. Quando eu digo não, ele já está se atentando. Está chegando em conhecimento. Sabe o que eu quero te dizer? Que Deus é do mesmo jeito, cara. Ele está aqui nessa noite falando mais uma vez: filho meu, não vai para aí. Sai daí, tu vai ficar doente se tu permanecer aí. Tu vai te machucar. Tu vai levar uma queda que tu vai cair, cara. Tu vai quebrar teu braço. Tu vai sofrer uma dor desnecessária, cara. Sai daí, volta. Cuidado. E a gente, por falta de entendimento da palavra, permanecemos andando
E o diabo se aproveitando disso. Por isso que Paulo, ele ora e ele fala: eu oro e ore juntamente comigo, para que os olhos do vosso entendimento, abra aí Efésios, oh Jesus, como tu és bom. Filha, dá aqui minha Bíblia aqui, por favor. Escuta dos meus conselhos. Eu sou um bom pai para você. Tenho bons pensamentos ao teu respeito. Oh, só um minutinho, gente. Glória a Deus. Efésios 1, versículo 17. Paulo ora assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu espírito, vos dê em seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Aleluia! Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-se à direita de Deus. Aleluia! Com essa oração, amados, aqui tem tantas coisas que se a gente fosse entrar era outra pregação. Diga-se revelação. Nós só vamos compreender quando a revelação chegar. Ele está dizendo aqui tantas coisas. Eu oro para que em teu entendimento chegue luz, chegue clareza, chegue discernimento. Você entenda que o local que você está é perigoso, que é uma quina aí. O pai está falando: cara, não vai, volta. Para você conseguir discernir, entender. E ele continua dizendo tantas outras coisas. Ele fala da nossa vocação, as riquezas da grandeza da sua herança para os santos. Cara, nós temos tantas coisas. O máximo que eu consegui deixar até agora: uma casa, um carro para o azar. Oh meu Deus, que herança tão pequena. Mas aquilo que nós recebemos de Deus, dinheiro nenhum pode pagar. Cara, é algo tão grande. Eu gosto dessas bênçãos aqui de Efésios 3. Que hora é essa? Dá tempo. Efésios 3, ele fala das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que Deus nos abençoou com essas bênçãos. E quantas vezes eu por falta de entendimento, falava: Senhor, lá quero. Eu não queria essas bênçãos espirituais, não. Oh, Jesus, eu queria que o Senhor me abençoasse no meu trabalho. O Senhor me abençoe no meu trabalho. Olha, o Senhor me abençoe com um carro, porque se eu tiver um carro eu vou ser abençoado. Ah, meu Deus. Aí luz chega, clareza chega. E ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, o que é isso? Refere-se a privilégios divinos disponíveis da parte de Deus. Bênçãos espirituais, privilégios que Deus te deu. Ele tem disponível isso para você. Nos lugares celestiais, através de Cristo Jesus, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Nos elegeu. A gente viu agora aqui uma guerra nas eleições do mundo, para quem era o presidente. Deixa eu estar te... Você já foi eleito em Cristo, cara.
Quando tu nasceu, cara, Ele já te elegeu, Ele já te colocou em uma posição de governo e autoridade. Você não precisa mais concorrer nada, você é. Ele te elegeu. Aprove Ele. Quando você recebeu de Deus, eu te promovo porque você é meu filho. Porque você é meu, tu é como mim. Como eu sou, tu é uma autoridade. Você é eleito meu, a tua voz tem autoridade sobre a terra. Aleluia. Ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Davi, isso é muito difícil de entender. Eu também pensava a mesma coisa. E eu falava, será que eu já nasci predestinado? Que doideira é essa? Meu Deus do céu, será que Deus já... Meus caminhos é só isso aqui mesmo, estou predestinado? Não. Ele está dizendo numa posição que você entrou em Jesus Cristo. Nas tuas escolhas, na força do teu braço, tu está vivendo o teu livre-arbítrio. Mas debaixo da cobertura de Deus, quando você fala, eu aceito Jesus, assim, você está predestinado. É o quê? Abençoado. 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 Eu te abençoo. Não só você, a tua geração, os teus dias, todos os dias da tua vida. Você é curado, você é livre, você é santo, você é redimido, você é justificado. Isso aqui foi a predestinação que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. E ele continua aqui com tantas bênçãos. Uma vida de louvor para a glória de Deus. Você é louvor para a glória dele. A tua vida vai agradá-lo. Ele fala lá no 7 que nós temos a redenção, nós fomos resgatados, Ele nos resgatou. Ele continua falando, Ele nos resgatou pelo seu sangue, Ele nos deu a remissão das nossas ofensas, Ele perdoou todo escrito de dívida. Tudo que tu tinha, cara, Ele apagou tudo. Não tem mais nenhuma condenação sobre você, você pode andar livre, perdoado, consciente de quem você é em Deus através de Jesus. Ele fala que Ele te tornou abundante em toda sabedoria e em toda prudência. Amados, esse abundante de sabedoria e de prudência, Ele toca todas as áreas das nossas vidas. A abundância de Deus, amados, ela não é como a nossa. A gente pensa que eu tenho uma abundância quando eu só tenho isso aqui, eu estou próspero. Não! Deus, Ele é pleno, amados. Nós vamos ver em outra oração dele aqui mais na frente. Depois eu falo outra. Sobre a plenitude de Cristo, que está sobre nós. Ele nos tornou completo, Ele nos tornou pleno. Então, amados, isso aqui é as bênçãos que nós temos, diga assim, a nossa herança. Algumas delas, porque existe muito mais. Como é que nós estávamos falando? Era sobre o que o pai deixa para o filho, que ele assina num cartório, testamento. Alguns dos. Nós, na nossa força do braço, só consegue dar tão pequenas coisas. Mas nossos Deus, nosso bom Pai, nos colocou em uma posição tão privilegiada. Qual é o nosso papel? O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, amados, para a gente encerrar. Decida estar debaixo da cobertura do seu Pai. Você que está aqui nos visitando, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você não está aqui por acaso. Isso é um encontro onde Deus está mais uma vez te dando conselhos. E Ele está mais uma vez demonstrando o seu amor através das suas escrituras, através da palavra, através da minha vida. Ele está dizendo, eu amo você. E eu não abro mão de você. Se está difícil, eu te ajudo. Se tu não está conseguindo carregar só, vem para o meu conselho. Vem para debaixo da minha casa. Vem para debaixo da minha tenda. Eu vou fazer uma festa e vou assar um boi para ti. Vou trocar as tuas vestes. Vou te dar um anel de honra. E vou te santificar. Vou te levantar. Isso é o que o nosso Deus faz, amados. Ele fez isso comigo. Ele me achou quando eu estava na lama. E Ele me ergueu e tem me erguido e tem me ajudado. E mais uma vez eu estava perdido. Isso é normal. Sempre nós vamos estar perdidos quando nós estamos
vendo Deus como um avião tão longe. Mas se você for para perto dele, você vai ver, meu Deus, como ele é grande. E como ele quer cuidar de mim. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, amados? Corresponda ao amor de Deus por sua vida. Você precisa nascer de novo. Você precisa se reconciliar. Você precisa entregar sua vida para Deus. Áreas da sua vida que você tem tentado governar. Áreas da sua vida que você ainda está fazendo teus planos e colocando lá, é assim que eu quero fazer. Ei, muda! Pai, o que tu quer que a gente faça? Como é que eu posso fazer? Me ensina, me guia, me conduz. Você precisa ter um encontro com a palavra e conhecer o seu Deus. Ele quer se apresentar a você, é interesse dele. Assim como ele queria encontrar Adão todos os dias, ele sai ao teu encontro todas as manhãs. Começa um dia, ele provendo tudo que você precisa. Enquanto você dorme, Deus está providenciando as mãos dele não estão encolhidas. Olha para as aves dos céus. Você acha que você tem menos valor que elas? Se ele providencia para elas, ele vai providenciar para você tudo que você precisa. Você tem muito mais valor. Olha para os campos. Olha a extensão de tudo que Deus fez. Ele te criou e disse: governe, conquiste, avance. Eu tenho para você uma posição de honra. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Busca me conhecer. Eu sou um bom pai, eu não mudo de humor não. Tu tá pensando que eu sou igual a tu, cara? Ele não é como a gente. Seu caráter é reto, a sua bondade é inigualável. O seu amor não acaba, o seu amor deu o seu único filho por nós. E ele continua nos amando, amados. Guarde os conselhos de Deus. Não deixe, sabe? Coloque em prática, não deixe o diabo roubar a palavra. Guarda os conselhos. Escuta. Atenta os teus ouvidos para minhas palavras. Elas são dias para a tua vida. São dias de paz para os teus caminhos. Sofre menos, cara. Busque conhecer do Senhor. Meu Deus. E me obedece. Me obedece. Quando eu falar com você, me escuta, filhinho. Tá quebrando a cara demais, você não precisa passar por isso. Mas por mais que as escolhas tenham sido suas, eu vou estar com você e vou te ajudar a passar por elas. Você que plantou, você está colhendo, e eu vou te ajudar. Os braços do Senhor estão abertos para você nessa noite. Os conselhos dele, o cuidado dele está aqui nessa noite. Fica com essa palavra, fica de pé. Aleluia.